por isso espera a vida inteira. Muito bem, meus irmãos, último bloco agora do nosso programa é o momento da palavra. Eu tenho uma satisfação, uma felicidade, uma alegria e uma honra, não é? Eu tive a oportunidade lá nos começos de pregar e eu ver aqui um jovem ministrando a palavra, para mim é uma grande satisfação. Depois ele vai ser pastor, vai ter um programa de TV, vai para as nações. Deus faz coisas assim. Então, nós vamos ouvir a ministração da palavra de Deus com o nosso irmão João Lucas. A paz do Senhor, pastor, a paz do Senhor a todos os ouvintes. Nesse momento nós iremos ministrar a palavra do Senhor e convido a todos vocês que possam abrir as vossas Bíblias para que possam acompanhar a santa palavra do Senhor. O texto que nós iremos ministrar nessa tarde se encontra em Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 13. Assim diz a palavra do Senhor: E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais, que não tendes pão? Não considerastes? Nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouves? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Querido e amado ouvinte, enquanto eu meditava nesse texto bíblico, a pergunta que Jesus profere no versículo de número 21 me chamou muito a atenção. A pergunta foi: Como não entendeis ainda? Essa pergunta falou profundamente ao meu coração, pois me levou a uma reflexão profunda sobre a minha vida. Nesse momento eu comecei a recordar de todos os milagres, de todos os momentos que o Senhor me livrou de diversas situações. E eu percebi que por diversas vezes na nossa vida, o Senhor vem nos livrando de muitas aflições. Nos livrou 1, 2, 3, 4 vezes. E quando vem uma quinta tribulação, uma quinta dificuldade sobre a nossa vida, nós continuamos a nos atribular. Parece que nós nunca tivemos uma experiência com Deus. Quando o problema chega à nossa vida, parece que nós nos esquecemos que o Senhor já nos livrou outras vezes. E não é distante dessa realidade que nós podemos observar. Se nós olharmos direitinho na nossa vida, se nós observarmos bem, não são em problemas diferentes, problemas distintos que o Senhor tem operado. Às vezes é no mesmo problema, às vezes é na mesma situação. Às vezes o Senhor nos curou de uma doença, de uma enfermidade 1, 2, 3, 4 vezes. Acontece que pela quinta vez uma enfermidade toma conta da sua vida. E a pergunta que Jesus faz a você nesse exato momento, que se atribula mais uma vez com isso, é: como não entendeis ainda? Como não entendeis ainda, meu amado irmão, o agir do Senhor? Como não entendeis ainda o operar de Deus nas nossas vidas? Semelhante às nossas vidas, nos nossos dias, estava aqui nesse exato momento os discípulos. Os discípulos presenciaram, meus amados irmãos, todos os milagres feitos, realizados pelo Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, em um determinado momento, multiplicou pães e alimentou cerca de 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Em outro momento, o Senhor alimenta mais uma grande multidão, cerca de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Esses homens que presenciaram todos esses milagres, todas essas providências do Senhor, eles não tinham motivo nenhum para questionar ou para ficarem duvidosos quanto à providência do Senhor. Mas acontece que, entrando no barco, a Bíblia é muito clara em dizer que eles esqueceram de levar pão. Esqueceram de levar algo necessário para uma viagem, algo necessário para uma embarcação.
E esses homens estavam ali naquele momento, e pelo que nós compreendemos, eles estavam um pouco apreensivos por aquela negligência que eles tinham, que estavam ali acometendo. E nós observamos que no meio do caminho, quando eles estavam em alto mar, o Senhor Jesus profere uma citação dizendo que eles não deveriam se associar, se misturar com o fermento dos de Herodes e com o fermento dos fariseus. No livro de Mateus, a palavra do Senhor vai nos deixar muito clara que quando Jesus falava a respeito do fermento dos fariseus e do fermento dos herodianos, Jesus estava falando sobre hipocrisia. Jesus estava falando sobre uma vida que não condiz com a palavra do Senhor. Uma vida de pessoas que honram o Senhor com os lábios, mas não com o seu coração. E aqueles homens, eles não conseguiram compreender isso. E em vez disso, eles associaram diretamente a sua negligência. Eu aprendo primeiramente com isso, meu amado irmão, que muitas das vezes os problemas nas nossas vidas, eles nos cegam. Eles nos fazem olhar diretamente e exclusivamente para eles. Eles nos impedem de olhar adiante, de olhar para o outro lado. Às vezes a solução do nosso problema está à nossa frente, contudo o problema nos cegou. O que eu convido a você a fazer nesse exato momento é uma reflexão sobre a sua vida. Pode ser que nesse exato momento exista um problema e esse problema está lhe cegando. Mas a memória é algo que nós devemos recorrer, principalmente das nossas experiências que nós tivemos com Cristo. Esses homens tiveram diversas experiências e uma coisa que eles não poderiam questionar é que o Senhor, por mais um momento, poderia providenciar, poderia operar o milagre. E Jesus, vendo isso, Jesus aproveita essa situação para perguntar por que as pessoas ou por que os discípulos estavam olhando diretamente para aquele problema. Por que os discípulos não compreenderam o que o mestre falava com eles? E o Senhor Jesus faz 3 perguntas. Permita-me também, nessa tarde, fazer essas 3 perguntas a você, para que você possa fazer uma reflexão sobre a sua vida. A primeira pergunta que Jesus faz aos discípulos é a seguinte. Ele olha para os discípulos e pergunta: não compreendestes ainda? Meu amado irmão, a vida daquele que não compreende o agir de Deus, ela é marcada por uma vida rasa de espiritualidade. Uma vida que é rasa em todas as suas ações, que não consegue conhecer ou entender as profundidades das obras e da realização do agir de Deus. A vida dessa pessoa não é marcada por ela não ser salva. Na verdade, essa pessoa é salva sim. Ela compreende o mínimo do Evangelho, mas ela se priva de entender mais do Senhor. Ela se priva de entender mais dos caminhos do Senhor, porque permanece numa vida rasa de espiritualidade. Por muitas das vezes nas nossas vidas, nós nos questionamos mais uma vez se Deus pode agir, se Deus pode operar, porque nós temos uma vida rasa de espiritualidade com Deus. Nós ainda não compreendemos a dimensão que é o agir de Deus. Nós não compreendemos o poder do nosso Senhor a quem servimos. E por muitos momentos, pelo fato de nós não compreendermos, pelo fato de termos uma vida rasa, isso acaba nos levando a tribulações, acaba nos levando a perturbações de alma. Mas a primeira pergunta que o Senhor Jesus queria fazer ou fez àqueles discípulos e quer nos fazer também nessa tarde é: por que vocês não compreenderam ainda? Porque vocês têm uma vida rasa de espiritualidade? Da mesma forma, o Senhor Jesus vai aprofundando o assunto e ele faz uma segunda pergunta a esses homens. E a segunda pergunta é se eles não consideravam os feitos de Jesus. Aquelas pessoas que não consideram os feitos de Jesus, a vida dessas pessoas é marcada por compreender, mas elas não consideram as obras do Senhor. Isso se dá, meu amado irmão, a não consideração do agir de Deus, do operar de Deus, pelo simples fato de nós acharmos em determinados momentos da nossa vida que o Senhor tem a obrigação de operar. De que, na verdade, Ele não era o nosso Senhor, na verdade, Ele é o nosso servo. Na verdade, nós temos às vezes a ideia de que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é um Papai Noel. E que a sua única função é nos dar presentes. Muitas das vezes nós não consideramos os milagres de Deus na nossa vida porque nós acreditamos que é uma obrigação de Deus nos abençoar. Mas na verdade não é.
o que me leva a refletir nesse exato momento, meu amado irmão, é que eu devo voltar ao meu estado de servo. Devo reconhecer o Senhor como verdadeiramente o Senhor da minha vida, como o meu Pai, como o meu amigo. E Jesus já vai aprofundando o assunto até que ele chega a uma pergunta um pouco mais complicada, um pouco mais complexa. E a última pergunta que o Senhor Jesus faz a esses discípulos naquele exato momento é se eles ainda tinham o coração endurecido. E essa é a pergunta que eu também faço a você. Você ainda tem o coração endurecido? Meu amado irmão, a vida da pessoa que tem o coração endurecido, ela é triste. Porque a pessoa que tem o coração endurecido, ela participa de todas as obras do Senhor. Ela participa de todos os milagres, de tudo que o Senhor fez. Mas ela não compreende nada. Ela não compreende o agir de Deus. Ela não consegue associar o milagre a Deus. Ela sempre acha que é por méritos humanos. Ela sempre acha que foi por questões de sorte, por questões de coincidência, por questões que alguém caiu em si. Mas as pessoas não conseguem associar a Deus. Nós vemos por muitas vezes, ao longo da nossa caminhada com Cristo, que pessoas são mudadas, pessoas são transformadas, pessoas que tinham vidas pregressas, pessoas que eram dadas ao álcool, que eram dadas à prostituição, que eram dadas a toda desgraça, que era um terror na família, e essas pessoas se convertem e mudam de posição, mudam de conduta, de ideologia, de pensamento, mudam de tudo, mudam completamente. E essas pessoas são novas pessoas dentro das suas casas, dentro dos seus lares. Mas por muitos momentos os familiares não conseguem associar o milagre, a mudança da vida da pessoa a Deus. Porque claramente, se Deus opera um milagre tão grande na vida da pessoa, a consequência lógica disso é que essas pessoas buscassem esse Deus tão maravilhoso. Mas pelo fato delas terem um coração endurecido, não conseguem associar o milagre a Deus. Infelizmente, meu amado irmão, as pessoas com os corações endurecidos, elas não estão apenas no mundo, elas não estão apenas fora da igreja, elas também estão dentro. O apóstolo Paulo escreve no capítulo 15 de 1 Coríntios, dizendo que todos os irmãos de Coríntios deviam ter cuidado para não pecar, porque existia ainda entre os irmãos alguns que não tinham conhecido a Deus. E o apóstolo Paulo diz, terminando o versículo, não digo isso para a honra de vocês, digo para a vergonha de vocês. Meu amado irmão, nós observamos e nós vemos as pessoas com o coração endurecido dentro da igreja. Nós vemos as pessoas com o coração endurecido, às vezes, dentro dos templos. Acontece que essa pessoa ela não teve uma experiência ainda com Deus. Acontece que na vida dessa pessoa, ela vive exatamente uma vida religiosa, uma vida que é amante dos procedimentos religiosos, que é amante do dízimo, que é amante dos louvores, às vezes até da pregação. Mas tudo para ela é um espetáculo, tudo para ela é um circo, tudo para ela é algo belo. Ela não consegue associar a majestade daquilo, a majestade de homem se arrependendo a Deus. E o nosso dever como cristão, como membros, como conhecedores da palavra de Deus, é de exortar essas pessoas, tanto as que estão no mundo, como as que estão dentro da igreja. Essas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus. Meu amado irmão, para finalizar essa mensagem, eu gostaria de reler o versículo de número 21, que diz: como não entendeis ainda? Como nós não entendemos ainda? Será se é porque nós não compreendemos o agir de Deus? Será se é porque nós não consideramos ou na nossa vida ainda mora um coração endurecido? Meu amado irmão, o quanto antes, volta para os caminhos do Senhor. O quanto antes, procura ter experiências com o Senhor. Procura aprofundar a tua fé. Procura aprofundar as tuas experiências com aquele nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz, mas que acima de tudo ressuscitou e que vive eternamente. Procura ter comunhão com Ele. E só assim nós entenderemos o nosso lugar, a nossa posição, consideraremos a sua obra, veremos a sua misericórdia e gozaremos da sua graça. Meu amado irmão, repito novamente a pergunta do verso de número 21. O Senhor Jesus fez aos discípulos, mas agora eu faço a vocês. Como não entendeis ainda o agir de Deus? Que Deus possa abençoar você, em nome de Jesus. Amém.
Muito bem, boa palavra, tá aí um bom conselho para você entender sua posição como cristão, de você ter a sua posição espiritual e você não ter um comportamento dúbio, né? Um comportamento farisaico. Você precisa estar de acordo com a posição que Deus estabeleceu para você. E eu quero abençoar você e a sua família com esta oração que vou fazer no final deste programa. Ore comigo. Deus eterno, Pai celeste, bendizemos o teu nome, ó Deus, porque temos os sinais do Senhor na nossa vida, ó Deus eterno, da salvação e de multiplicação de tantos bens. O Senhor multiplicou pão e alimentou multidões, mas o Senhor tem multiplicado, Senhor, na nossa vida continuamente provisões, milagres, ó Deus eterno, e tem, Senhor, nos apontado um comportamento, meu Deus, que deve ser diferente. A palavra do Senhor diz que há diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Eu quero pedir a tua bênção sobre todas as pessoas que, ó Deus, ouviram essa palavra, que estão orando comigo. Nos ajuda, Jesus, ó Deus amado, a não, ó Pai, comportarmos, Senhor, de maneira repreensível do Senhor. Nos ajuda a ser fiel, a ser exemplo, ó Deus, e abençoa as pessoas. Aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, ó Deus, que o Senhor mude, ó Deus amado, Senhor, faça também um milagre em sua vida para a glória do Senhor. Pai, eu peço a tua bênção e te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, é final da edição deste programa, com muita gratidão. Eu quero dizer da importância que tem de você nos acompanhar, de divulgar esse programa. Pedir que você ore por nós e que no próximo domingo esteja novamente conosco, nos acompanhando e nos assistindo e também nos auxiliando com a sua oração. Eu termino dizendo que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espero